A Câmara dos Deputados designou uma comissão especial que vai analisar a viabilidade da anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. A questão é que parlamentares vão buscar um acordo entre partidos para reduzir as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal e negociar a substituição das prisões em regime fechado por domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. E esse assunto está gerando um bafafá, porque tem PT, tem PL e às vezes até um acordo entre os dois, e tem também a presidência da Câmara envolvida nisso. Tudo esse bololô aí a gente vai te explicar agora no Plantão do Meteoro. Negociatas, minha gente, é política no seu estado mais puro. Deixa eu chamar aqui na tela o Bruno Silvestre, o arroba do Bruno tá aqui, arroba Cidadão Silvestre, e o meu arroba lu.junior. Sextou, acho que dá para seguir a gente lá, né, Bruno? É isso aí, segue a gente lá, uma boa noite para todos que estão nos assistindo, e vamos tocar esse assunto porque tem caldo aqui. Tá pegando fogo, né, Bruno? Conta pra gente aí todo esse contexto, por gentileza. Pois é, o que está acontecendo é o seguinte, já existe muita gente ligada à extrema-direita, ao Partido Liberal, PL, né, do ex-presidente e já condenado na Justiça Eleitoral como inelegível, Jair Messias Bolsonaro, e essas pessoas elas estão tentando, de alguma forma, reverter a condenação de pessoas que fizeram parte dessa tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E é aquela questão, se o golpe tivesse sido bem sucedido, estariam eles no poder e com cargo. Como eles perderam, eles tentam reverter o quadro. Bolsonaro tenta, por um lado, se candidatar como presidente, mesmo tendo sido declarado inelegível, e conta com talvez a sorte de alguém reverter isso para ele, e, por outro lado, todos os manifestantes estão contando com a boa vontade dos parlamentares que são ligados ao Partido Liberal ou a outros partidos de extrema-direita que têm esse interesse em liberar, anistiar essa galera. O presidente da República, nosso presidente Lula, ele já declarou que ele não quer fazer essa anistia. E tem muita gente no PT que realmente declara que não é para ter essa anistia. E aí a gente está nesse confronto, digamos assim. E aí eu queria dar uma lidinha, se você pudesse dar uma lida para a gente na matéria, né? Para a gente explicar um pouco para o pessoal, e eu vou comentar por que é inconstitucional essa tentativa que está sendo feita agora na Câmara dos Deputados. Vamos lá, você me interrompe a hora que você quiser, tá, Bruno? Reportagem aí da Letícia Casado no UOL. O projeto de anistia ao 8 de janeiro vai buscar acordo de PT ao PL para reduzir penas. A comissão especial da Câmara, que vai analisar a anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, vai buscar um acordo para reduzir as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal e negociar a substituição das prisões em regime fechado por domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Deputados da base governista e da oposição disseram à coluna em caráter reservado que é possível trabalhar nessa direção e construir um texto que obtenha consenso em algum grau entre integrantes de diferentes grupos partidários. O PT é contra a pauta, mas membros do partido afirmam que é possível dialogar sobre o tema desde que a conversa não comece a partir da anistia geral. As penas chegam a 17 anos em regime fechado. Isso, eu acho que até aí tá bom. Fechou. Acho que a gente já pegou a estrutura dela. E o que é importante falar sobre esse debate, né? O PT, quando diz que está aberto ao diálogo e não pode ser a anistia total, ele já começa a colocar limites ali. Os mais radicais, digamos assim, dizem não tem papo, e aqueles que querem ter uma conversa com o Centrão e com a extrema-direita, já dizem, não, podemos debater, mas o papo não pode começar em cima, tem que começar embaixo. E eu acho que o grande ponto aí é o seguinte, primeiro, o Ministério Público, no caso, atuando representado, no caso, pela Procuradoria-Geral da República, ele apresentou propostas de não persecução penal. Ou seja, olha, você que foi lá tentar o golpe, assina um acordo aqui comigo que eu não te processo. E esses processos, essas propostas, elas não foram propostas absurdas. A meu ver, eu mesmo, se eu fosse Procurador-Geral da República, eu nem proporia isso.
Mas a questão é, muita gente não aceitou, metade não aceitou, né? O ministro Barroso estava falando lá que mais de 1.200 pessoas tiveram essa proposta e mais da metade não aceitaram. E quais eram essas medidas, né? Era ficar 2 anos sem ficar postando nas redes sociais, era pagar quem tivesse dinheiro 5 cestas básicas, né? O salário mínimo lá, e algumas outras restrições assim. Nada de muito complexo. Só que essas pessoas preferiram enfrentar um processo, serem condenadas em 17 anos pelos crimes, e elas agora vão ter que pagar. E aí o pessoal, não, mas agora não é assim. É muito contraditório como eles falam, porque você vê, a extrema-direita diz que o bandido ele tem que ser, não é nem processado julgado, ele já tem que ser executado. Só que os seus bandidos de estimação, aí não, peraí, tem que ter anistia. Não, ou seja, você vê que é um discurso incongruente. É um discurso que ele só vê para os seus amigos tudo e para os inimigos o rigor da lei. Ou pior, nem é o rigor da lei, para os inimigos a morte. E isso é muito complicado. A postura e o modus operandi da extrema-direita no Brasil, ela ultrapassa todos os limites democráticos. E aí eu estou na mesma linha do advogado-geral da União, em declarar que é inconstitucional. Mas aí eu também tenho que fazer uma interpretação e lembrar vocês que o advogado-geral da União ele tem a responsabilidade de defender como advogado os interesses da União. Então, não é para dizer que, não, o advogado-geral da União está agindo corretamente, é obrigação dele defender o Estado. Se ele tivesse em uma situação contrária ao trabalhador, ele teria uma posição, mesmo que tivesse um entendimento pessoal, a declaração dele deveria ser pró-governo, porque ele é advogado do governo. Então, é importante esclarecer isso, para a gente entender, a gente fala de granos Salles, né, com detalhes, por que alguém está dizendo alguma coisa. Mas, nesse caso, a defesa que está sendo feita pelo advogado-geral da União, ao dizer que é inconstitucional, que quando você tenta um golpe contra a democracia, você anistiar é um contrassenso, ele está certo. E ainda temos um outro detalhe, que é uma questão, a justiça brasileira, vocês vão lembrar disso, o Bolsonaro tentou, vou botar aspas aqui, tá? Porque o termo correto não seria só anistia, mas tentou anistiar o Daniel Silveira. E foi lá o Supremo e anulou aquela anistia, digamos assim, para o Daniel Silveira. Por quê? Porque uma decisão do Supremo, ainda mais em uma questão de caráter político, ideológico, que foi como ele se moveu, né? Não poderia o governo interferir em uma decisão transitada em julgado. Então, o Supremo anulou aquela anistia, digamos assim, dada pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira. Então, eu acredito que, da mesma linha, se houver alguma costura de anistia no Congresso, muito provavelmente algum partido político, ou o PSOL, ou o PDT, ou, sei lá, algum outro que queira se envolver, ou às vezes até mesmo talvez o PT, mas o problema é que o PT seria mais difícil, mas algum desses que movesse isso, haveria, obviamente, uma posição do Supremo sobre essa matéria. E ainda temos um outro detalhe. Qual é a questão? O PT, ele está no poder. Ou seja, o Lula, se ele quiser, ele veta. E aí vai ter que voltar para o Congresso debater novamente a matéria. Então, é possível que um Congresso não aguente 2 votações sobre essa matéria. Então, esse é o contexto geral desse caso, né? E eu acredito que realmente a gente está com um Congresso bem contaminado, porque pensar em anistia para quem tentou golpe contra a democracia brasileira não cola, né? O Bruno trouxe todo esse contexto, inclusive que é o contexto jurídico da coisa, Bruno, e eu vou trazer o contexto político e queria a tua opinião também em relação a isso, tá? O Bruno citou aqui muito inteligentemente que o Lula teria esse poder de veto. Agora, vamos falar das negociatas? Porque política não tem jeito, política é negociação, né? O que está em jogo, né? Nesse momento, bom, só essa mudança da comissão especial para avaliar essa anistia já foi um pedido do PT. Então,
O Lira meio que abraçou um pedido do PT em troca de provavelmente apoio ao Hugo Mota, né, do Republicanos, que está concorrendo, que é o sucessor aí escolhido pelo Lira. Tem outro ponto que hoje de manhã o Lira trouxe numa entrevista ao UOL, que teria existido um pedido do PT para ser responsável pela indicação do próximo ministro do TCU, em troca, apoio ao Hugo Mota. Né? Então, já são 2 pedidos do PT em troca do apoio ao Hugo Mota. E aí teria ainda essa questão do PL da anistia. O Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, quer, de fato, a anistia total ou tentar livrar ao máximo essa galera que está lá presa. O PT, obviamente, não, né? Mas o PT já está avaliando um meio termo. Já está avaliando, talvez, uma regra um pouco mais branda aí para esses delinquentes. Porque para mim são delinquentes, foram lá fazer arruaça porque quiser. E aí a pergunta que fica na mesa é a seguinte, né? Será que vai chegar no meio termo? Será que, de fato, o PL e o PT vão se juntar para apoiar Hugo Mota aí na presidência da Câmara? E mais, caso isso aconteça, lá na frente, esse PL da anistia passe, mesmo que de forma mais branda, e chegue no presidente. Se ele vetar, ele vai estar descumprindo com o acordo ou ele vai deixar de vetar, né? E deixa para o Supremo trabalhar. O que você acha dessa panelada toda aí, Bruno? Olha, sobre essa panelada toda, eu primeiro quero dizer que, nesse sentido, uma falha que o governo Lula teve lá no início, lá em 2002, e na reeleição também errou, foi o quê? Foi em não governar para os seus. Como assim? Pode pegar o Bolsonaro no governo dele, primeiro ato dele lá, que isso realmente foi um absurdo, e estava errado mesmo, que foi quando ele tirou o COAF do Ministério da Fazenda, né, da região, lá para evitar que Flávio Bolsonaro fosse investigado corretamente. Então aquilo já virou uma bagunça, mas o Bolsonaro, a todo momento que acontecia algum problema, estão atacando o ministro da Educação porque o ministro da Educação ele é ruim, né? É o Vélez, né, que era. E aí, o que ele fez? Ele tirou o Vélez e colocou um pior. E ele estava sempre presidindo para os seus. O problema é que o Lula ele foi eleito por um povo que quer ver mudanças estruturais. Enquanto o PT baixar a cabeça para o Centrão, cada vez mais o Brasil fica subserviente de um Congresso imprestável. E eu digo uma coisa, eu digo imprestável para o povo. Para os empresários, presta para caramba. Mas a questão é, se você não tem um Congresso que faça leis, que defenda os seus direitos, como eles devem ser defendidos, ele não presta para aquilo que eles propõem. Por isso, um Congresso imprestável. Ao meu ver, o PL não tem tantas fichas para trocar, o Bolsonaro não tem mais o poder que tinha, e se o PT quiser ir para uma linha mais adequada, deveria diminuir as negociatas. Por quê? Porque ele tem que atuar para o povo. Mas isso é o que deveria fazer, né? Se for por essa linha, realmente essa negociata pode acontecer. Eu não gostaria que acontecesse, mas seria um sursis, né? Seria uma coisa mais branda. Eu não acho que o PT apoiaria a anistia, até mesmo pelo histórico do PT em relação àquelas tentativas de anistia que foram bem-sucedidas dos torturadores da ditadura militar. Então, ao meu ver, e aí fica aqui até o recado mesmo para o PT, que deve ser combativo. Se vai perder, que perca com a cabeça erguida, como foi o caso da Dilma. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a Dilma, quando o impeachment dela andou, foi porque ela não deu apoio para o Eduardo Cunha na comissão de ética. Pelos 3 votos que a Dilma não fez com que fossem dados em favor do Eduardo Cunha, ele andou com o processo. E ele já declarou isso depois. Então, o que eu quero dizer é, para mim, nesse caso, tem que ser a linha Dilma, tem que ser negociar dentro das 4 linhas. Quer ultrapassar e fazer politicagem? Não. Mas, assim,
o que a gente teve agora de eleições para governo, para prefeito e vereador, você quase não viu uma postura do governo federal de apoio ou de movimentação em questões populares. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir e que eu acho que tem que haver um debate maior no campo mais amplo da democracia sobre como lidar com um Congresso que não se presta a fazer o que deveria e também aos movimentos sociais que têm que ser respeitados e que são sufocados. Então, eu acho que, analisando todo esse contexto, é o que eu posso dizer sobre o que eu gostaria e sobre o que é a realidade. Perfeito, perfeito. Obrigado, Bruno. Lembrando que, inclusive, o PT, a federação, né, PT, PCdoB e PV, tem cerca de 90 cadeiras aí na Câmara. Então tem um poder aí considerado até interessante, né, para poder negociar. Bom, obrigado, Bruno, pelas informações. É isso, estamos juntos, até a próxima. Bom, eu quero saber a sua opinião também. Me conta aqui embaixo, nos comentários, o que você acha? O PT tem que negociar? O PT tem que seguir em frente, como o Bruno falou? Comenta aí que a gente quer saber a sua opinião também. Antes de ir embora, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no nosso novo canal, youtube.com/tvcringebrasil, a gente está com um novo vídeo, olha só, um novo prontinho para sair do forno. E a gente vai falar que os Estados Unidos da América se consideram aí a maior democracia do mundo, né? Uma democracia tão bem sucedida que às vezes se acha no direito de querer ensinar aos outros países como fazer. Mas, na verdade, são uma democracia totalmente corrompida aí pelo dinheiro de grandes doadores que faz de tudo para impedir ou reduzir o poder do voto das minorias radicais, raciais, aliás, das minorias raciais, e que conta até com um caso de eleição roubada pela Suprema Corte recentemente. Então, se você quer ver esse vídeo, a gente tem falado aqui realmente de como que está a votação por lá nos Estados Unidos, né? Ó, entra aqui no @tvcringebrasil. No primeiro vídeo que está aqui, ó, ele está prontinho para estrear. Então estreia aí no dia 1º do 11, se você está assistindo esse vídeo aqui antes das 9 da noite, estreia às 9, se você está vendo esse vídeo depois do dia 1º do 11, às 9 da noite, já está disponível TV Cringe Brasil, mais um vídeo completinho para você. Um grande abraço, até a próxima. Opa, apertei o botão errado, olha que beleza.